todos e bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada licenciada aqui nos Estados Unidos e hoje nós vamos conversar sobre perguntas frequentes sobre a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. E se liguem, tá? Porque uma das coisas mais importantes sobre a carteira de motorista é que, sim, vai ser muito diferente de estado para estado. Então, a informação que a gente vai dar aqui é uma informação muito básica, mas que você deve sim verificar no estado que você mora para saber quais são as regras do seu estado. Por exemplo, recentemente o estado de Massachusetts passou uma nova regra que tem em vista literalmente liberar o acesso à carteira de motorista para residentes ilegais no estado, mesmo se eles não tiverem nenhum processo pendente com a imigração. E que para qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos sabe que isso é uma grande vitória, porque ainda assim são poucos os estados que abrem o caminho para indocumentados conseguirem a carteira de motorista. E você sabe também que quando você mora aqui, uma das coisas que é mais... que te dá mais ansiedade, né? É justamente no seu dia a dia, quando você está dirigindo na rua, ter o perigo de ser parado a qualquer momento na rua enquanto você está dirigindo. Então, antes de mais nada, como a gente estava falando, né? Isso que aconteceu recentemente é no estado de Massachusetts, ressaltando que ainda não foi assinado em lei, já foi passado nas duas casas, tem algumas mudanças que eles têm que fazer para que ela seja compatível dos dois lados, antes que ela vá para o governador assinar isso como lei. Mas uma das vitórias que eles já conseguiram é que essa regra já tem votos suficientes no Congresso de Massachusetts para que mesmo que o governador venha a passar um voto contra, ainda assim eles vão conseguir passar isso como lei por conta da votação entre as duas casas. Então isso sim é uma vitória gigante, especialmente como a gente sabe que Massachusetts é um dos estados que recebe uma grande porcentagem de população imigrante brasileira. Então fiquem ligados para essas mudanças que estão vindo aí em Massachusetts. Agora, uma coisa que é importante, né, a pessoa saber, porque quando a pessoa está aqui e não tem status, várias vezes elas procuram ir para outros estados, talvez, para ter uma carteira de motorista. Agora, o que as pessoas às vezes não sabem é que, por exemplo, se você tem uma carteira de Las Vegas, você tem uma carteira de Washington State, né, o estado de Washington, e você está dirigindo na Flórida, e você é parado na rua com uma carteira de outro estado, e em algum lugar é ligado que você mora sim na Flórida e você ainda não mudou a sua carteira, você pode sim receber uma multa por não ter mudado a sua carteira para um novo estado. Entendendo que geralmente a lei é que quando você muda para um estado, você tem até 30 dias para mudar de endereço, tá? Então fiquem ligados, porque sim, você pode vir a ter uma multa tendo uma carteira de outro estado e morando num estado diferente. Outra pergunta também que as pessoas fazem é: você precisa estar em algum status legal para poder ter a sua drive, né, que é a carteira de motorista? E a resposta é que varia, tá? Não é nem que você precisa estar em um status legal, mas dependendo do caso, você não vai ter acesso a fazer um pedido para a carteira de motorista. Por exemplo, pessoas que estão esperando para a extensão da estadia, né, a extensão do I-94, quando elas entram aqui com visto de turista, na maior parte das vezes, elas não vão conseguir uma carteira até que a extensão seja aprovada. Por quê? Geralmente, na hora de eles concederem a carteira de motorista, eles precisam te dar uma data de validade. Então, essa data de validade vai coincidir de acordo com a sua aprovação. Então, para pessoas que têm ou pedido para extensão, ou então até mesmo para o pedido de visto de estudante, para troca de status para estudante, você precisa dessa aprovação para que eles possam ter um norte para até quando a sua carteira vai ser válida. Mas, pelo outro lado, quando você faz casos como ajuste de status ou asilo, né, tem uma regra, por exemplo, para as pessoas que estão aplicando para o ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Recentemente, a carteira de motorista tem sido dada por 2 anos, que coincide também com o tempo que eles estão dando da permissão de trabalho. Até mesmo pelo medo, das vezes, de demorar muito tempo,
mesmo que em lugares como a Flórida, o ajuste de status estejam sendo feitos muito rápidos, né? Eu sei que entre Broward, Miami e Palm Beach, eles têm finalizado processos entre 6 a 8 meses, então é muito rápido que as pessoas às vezes nem recebem a permissão de trabalho. Mas ainda assim, você pode conseguir a sua carteira de motorista logo que você recebe os seus recibos, tá? E é a mesma situação quando você faz pedido para asilo. Em 150 dias, você pode fazer o seu pedido para permissão de trabalho e com esses recibos, você já pode tirar a carteira de motorista, tá? Uma coisa que é importante quando você vai tirar a sua carteira de motorista é que você precisa levar os seus recibos. Por quê? Pelo menos aqui na Flórida, um dos pontos que é necessário quando você faz a carteira é que você tenha um comprovante de residência. E não é todo mundo que já conseguiu abrir uma conta de banco, até mesmo dependendo da sua entrada aqui, do seu tipo de identidade que você tem aqui, mas com o recibo da imigração, como vocês sabem, para pessoas que já passaram por esse caso, mas para vocês que ainda não fizeram nenhum caso migratório nos Estados Unidos, geralmente o recibo vem com o seu endereço, tá? Da onde você está morando agora, e isso também já serve como comprovante da sua residência, tá? Mas, mais uma vez, relembrando que essas regras variam de estado a estado. Muitas pessoas acham que, poxa, os Estados Unidos, então tudo deve ser igual porque são Estados Unidos, mas somente são Estados Unidos no nome. Cada estado tem as suas regras, cada estado tem a sua lei e às vezes é muito, muito diferente de um para o outro. Por exemplo, para as pessoas que moram em Maryland, que agora também já podem tirar a sua carteira de motorista, depende muito, né? Se você tem que comprovar imposto de renda por um certo tempo, você morando em Maryland, você tem que comprovar outros tipos de coisa, mas em estados como Washington, né, há um tempo atrás, eu só precisava mostrar um comprovante de residência e algum tipo de identidade. Outros lugares não precisam de nenhuma dessas coisas, só precisa mostrar, preencher um documento, enfim. Lembrando que cada estado tem regras diferentes e não é todo estado que permite que imigrantes tenham uma carteira de motorista. E a carteira de motorista de um imigrante, sim, é diferente, tá? De uma pessoa que está com um caso de ajuste de status ou com uma pessoa, por exemplo, pessoas que têm um caso de VAWA, que podem tirar a carteira de motorista com a carta de prima facie delas, que é praticamente uma carta falando que sim, você tem um caso viável de violência doméstica. Geralmente, a carteira de identidade, a carteira de motorista é válida de acordo com essa carta. E muitas vezes pessoas nessas situações nem recebem a carteira de motorista. Eles recebem uma carta que permite eles a dirigirem durante esse período de tempo que eles precisam renovar dependendo do tempo que eles dão nessa carta, tá? Então, é bom manter isso em mente. E as pessoas perguntam quais são as vantagens de ter uma carteira de motorista. E eu acho que a primeira, que é muito óbvia, é você ter paz na hora de você dirigir na rua, porque eu sei que um dos maiores problemas, ou das maiores preocupações que você tem quando você tá aqui se eu avançar um sinal vermelho, ou então se eu não parar no sinal que tá me falando para parar, ou se eu fizer uma direita que eu não podia fazer e a polícia me parar. E aí? Tá? E especialmente para pessoas que não têm status legais ainda, isso é uma grande preocupação. Então, em primeiro lugar, você pode dirigir em paz. Segundo, é uma carteira de identidade, né? É uma identificação tanto para quando você precisa entrar em prédios aqui, quando você precisa fazer até mesmo matrícula dos seus filhos na escola, enfim, acesso a condomínios, acesso a até mesmo quando você precisa viajar de avião, tá? Lembrando aqui, não estou falando que todo mundo que tem carteira de motorista deveria pegar um avião, porque não é isso. Não é todo mundo que eu indico pegar um avião aqui nos Estados Unidos, mesmo com uma carteira de motorista. Depende muito da sua situação e depende muito do seu tipo de caso. Mas, sim, a carteira de motorista serve como identificação que serve para você usar nos aeroportos. E também ajuda na hora de você fazer um seguro para o seu carro. Como muitas pessoas sabem, aqui na Flórida você precisa ter um seguro. Então, quando você tem a sua carteira, isso ajuda muito.
tá? Agora, uma dica que para mim é muito importante, e é importante as pessoas saberem disso, até mesmo porque às vezes a gente já mora aqui há muito tempo e a gente acaba esquecendo sobre certas coisas que são importantes do nosso lado brasileiro, tá? E isso você precisa manter o seu passaporte válido, tá? Então, se o seu passaporte está para vencer, por favor, se faça o favor de já mandar ele para o consulado, já pedir a sua renovação, porque quando você não tem a sua carteira de motorista, é sempre bom você ter uma carteira, você ter uma identificação válida e, na nossa situação, essa identificação válida vai ser o passaporte brasileiro, ou então, para pessoas que têm o tempo e paciência, também a carteirinha de matrícula consular com o consulado ou a embaixada brasileira, mas eu sempre falo, é sempre melhor o passaporte brasileiro, tá? Espero que nessas perguntas, nessas dicas, tenhamos dado as informações que você precisa. E se alguma coisa aqui não te deu a informação por completo, deixe sua pergunta pra gente. A gente vai amar poder responder para vocês no nosso próximo episódio. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Imigrante USA e também nas nossas redes sociais. E se você tem qualquer pergunta sobre imigração, porque você sabe, eu sempre digo para vocês, procurem um profissional, nós estamos disponíveis e o número é 954-773-8175 e o nosso e-mail no info@salvadorlawpa.com. Continuem se inscrevendo, continuem seguindo, curtindo e compartilhando esses vídeos e não se esqueçam de seguir nossas redes sociais no @salvador.law. Nos vemos na próxima.